Estamos nos nossos 21 dias de jejum, a porta da salvação. Título de hoje: O que fazer quando pecar? Um cristão não deve mais viver com a consciência de pecado, ou seja, sempre ciente do pecado, sempre se olhando para ver se há algo errado, com o objetivo de agradar a Deus e ser aceito por Ele. Nós vivemos em paz na presença do Senhor, mas há uma questão agora: o que fazer se pecarmos novamente? Sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados, mas o que fazer diante de Deus se cairmos novamente? Devemos ignorar o pecado? Creio que João nos dá a resposta. Em 1 João 2, 1-2, diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João diz claramente que um dos objetivos de um filho de Deus é não pecar. Não há necessidade de pecar. O pecado, porém, é um fato inabalável. O fato de João chamar de filhinhos mostra que ele está falando dos que pertencem ao Senhor. Caso pequem, João diz que eles têm um advogado diante do Pai. Veja que não é diante do juiz, mas diante do Pai, pois é um assunto de família, de comunhão. O nosso advogado não nos defende dizendo que a tentação foi muito forte para os filhinhos suportarem. Por isso, não conseguiram lidar com ela e caíram. O Senhor não diz que por serem criancinhas ainda, ele não tem muito conhecimento e por isso devem ser perdoados. Não é assim que eles nos defende. O Senhor nos defende dizendo que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sua defesa está baseada em sua obra consumada. Esse sacrifício foi perfeito e inclui todos os pecados de todos os cristãos no tempo e no espaço. Quando esse sacrifício propiciatório é mostrado a Deus, Ele não tem como nos punir. Para com os pecadores, o Senhor é o Salvador, mas para com os filhos, Ele é o advogado. Como Salvador, Ele consumou a obra da cruz, mas como advogado, Ele aplica a obra da cruz. Ele se tornou o nosso Salvador muito antes de nos arrependermos e cremos e vivermos a Ele. Ele se tornou nosso Salvador quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Da mesma forma, Ele não se torna nosso advogado depois que arrependemos. Pelo contrário, Ele já é nosso advogado, mesmo quando estamos pecando. João não diz que primeiro devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados para que então o Senhor Jesus se torne nosso advogado diante de Deus. No momento em que pecamos, naquele exato momento, o Senhor está nos defendendo, mostrando ao Pai a sua obra consumada na cruz. Dessa forma, o sangue de Jesus está continuamente nos purificando de todos os pecados. Em 1 João 1,9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No original, esse versículo nos diz que o sangue de Jesus está nos purificando continuamente de todo o pecado. A Bíblia jamais nos mostra que o sangue de Jesus fez uma segunda obra de purificação. Antes, ela nos mostra que o sangue nos purifica o tempo todo. Não há múltiplas purificações, apenas uma, definitiva e contínua. A obra consumada na cruz é de uma vez por todas, mas a obra de purificação do sangue ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque o Filho está continuamente apresentando a Deus a obra consumada. Não é uma repurificação, mas uma demonstração contínua a Deus de que Ele já morreu e todos os pecados foram tratados. Confesse que já está perdoado por causa do sangue. O perdão dos nossos pecados está totalmente baseado no sangue de Jesus. A confissão de pecados não tem poder de apagá-los. Mas por que precisamos confessar? Em primeiro lugar, João não disse que a confissão é orar para que Deus perdoe os nossos pecados. O que o apóstolo diz é que precisamos reconhecer o pecado e tratá-lo como tal.
Lembre-se de que você não é perdoado por causa da sua confissão. Se fosse assim, teríamos de ficar confessando pecados o tempo todo, o que seria muito estressante. Mas haverá momentos em que você sentirá um peso em sua consciência. Então, nesse momento, terá de confessar. E como fazemos isso? Apenas confesse que você reconhece que o tal ato é pecado e também confesse que pelo sangue do Senhor, Jesus, você já foi perdoado. Se fôssemos purificados pela confissão, teríamos de reconhecer todos os nossos pecados que cometemos. Não somos perdoados apenas dos pecados que conhecemos e percebemos em nós. O Senhor removeu cada um dos nossos pecados pelo conhecimento que Ele tem de nós, e não baseado no nosso próprio conhecimento. Se o perdão fosse somente para aqueles pecados que nós vemos e confessamos, ele seria muito limitado. Mas o Senhor nos conheceu profundamente e nos perdoou completamente. Imagine que você tem um amigo que não vê há muitos anos. E certo dia ele aparece e lhe diz que você ficou multimilionário. Como ama você, ele se dispõe a pagar as suas dívidas. Então senta-se com o seu tesoureiro e paga todos os seus débitos. Mais tarde, você pede ao tesoureiro para ver as dívidas que foram pagas e percebe que havia algumas que nem sabia ou tinha ciência delas, mas mesmo assim, seu amigo pagou tudo. Essa é exatamente a nossa história. Não sabemos o tamanho da nossa dívida, mas podemos ter certeza de que todas elas foram completamente quitadas pelo Filho de Deus na cruz. Não devemos pensar que os pecados que ignoramos são também ignorados por Deus. Eles não são. Numa ocasião, houve fome em Israel, e Davi foi consultar ao Senhor por causa do problema, e o Senhor mostrou que a causa da seca era o pecado de Saul contra os gibeonitas, segundo Samuel 21:1. Davi não sabia daquele pecado, mas isso não significava que Deus havia se esquecido. Somente o sangue de Jesus pode remover o pecado. O tempo ou a ignorância não apagam um erro diante de Deus. E é por isso que não é a confissão que nos leva ao pecado, mas é o sangue de Jesus. Todavia, precisamos confessar os nossos pecados, pois é uma forma de Deus remover de nós a justiça própria. Precisamos chamar o pecado de pecado e reconhecer que ele ainda existe em nossa carne. E quando nós admitimos o pecado, humilhando-nos diante de Deus, e assim podemos ter comunhão com Ele. O pecado, ele compromete a comunhão com o Senhor. Em João 13, lemos sobre o dia em que o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Esse evento é muito importante porque ele nos ensina que antes de termos comunhão com o Senhor à mesa, precisamos ainda ser purificados. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo que já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. João 13, 1-4. O lavar os pés é algo fundamental, pois Jesus disse que se não lavasse os pés de Pedro, não poderia haver comunhão entre eles. Portanto, lavar os pés está relacionado à comunhão com Deus. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se tu não deixar eu lavar os teus pés, não tens parte comigo. João 13, 8. Sem o lavar dessa água, Jesus disse que não podemos ter parte com ele. A água que é um símbolo da palavra de Deus. O Senhor disse que os discípulos estavam limpos pela palavra que ele havia falado, para os que santificasse, tendo-os purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Nós somos lavados pela água quando confessamos a palavra de Cristo. E assim a confissão de pecado deve vir sempre com a confissão da palavra do Evangelho. Esse lavar os pés não é algo relacionado à salvação. O Senhor não disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte em mim. Mas ele disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em mim é uma expressão ligada à salvação, mas comigo está ligada à comunhão.
Isso significa que depois de salvos, ainda podemos ter problemas em nossa comunhão com Deus. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. João 13, 8-10. O Senhor disse que quem já se banhou não precisa se banhar novamente. Banhar-se aqui se refere à salvação. Nós já somos e fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas ainda necessitamos diariamente sermos lavados pela água da palavra. O pecado não muda a nossa posição diante de Deus, mas ainda pode atrapalhar a comunhão. Precisamos ser lavados pela água. Assim, não é confissão que nos lava do pecado, mas o sangue de Jesus. Pelo sangue já nos banhamos, mas ainda há ocasiões em que precisamos lavar os nossos pés da sujeira do pecado. Se não lavamos os pés, o Senhor diz que não podemos ter comunhão com Ele.